para começar, né, Pedro, nós podemos tratar aqui de vários assuntos, mas eu vou entrar num assunto baseado numa entrevista que você deu para o Estadão, né, onde você foi questionado a respeito do clube empresa ser uma solução ou uma alternativa paliativa. E aí eu te pergunto, Pedro, acho já é bem importante essa pergunta, né? Qual que é a hora, como identificar, né, a hora certa, o momento de virar a chave que torne o clube empresa uma solução para os clubes brasileiros? Legal. Isso é uma excelente reflexão, porque a questão da migração do modelo associativo para a empresa, puramente, não vai resolver o problema de gestão de um clube, né? Acho que a questão chave é a governança, né? É que o ponto é que no modelo empresarial, o incentivo ele é maior, por vários motivos, né? Entre eles, a responsabilidade como pessoa física, né? Você colocar seu patrimônio à disposição, é o que não acontece no modelo associativo no Brasil, tá? Esse é um ponto importante, porque o modelo associativo na Espanha, por exemplo, que todo mundo fala, Real Madrid e Barcelona são associações, são, né? E os presidentes colocam o seu patrimônio à disposição. Então, acho que esse poderia ser, na verdade, um grande incentivo e uma virada para alguns clubes. Tá? Se você me perguntar, não, mas todos os clubes virariam empresas? Não acredito que não. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eles teriam que enriquecer e aperfeiçoar a sua governança. Então, acho que poderia ser um movimento ou uma transição interessante da nossa indústria. Né? Independente da aprovação do projeto de lei ou não, os clubes podem migrar para o modelo empresarial. Né? O ponto é a questão tributária. A tributação de uma empresa é muito maior do que um clube no modelo associativo. Então, cria-se um incentivo para você ter uma associação, né? Senão você vai ter uma desvantagem competitiva. Né? Mas eu acredito que sim, possa ser não um fim, tá? Mas um meio de uma grande transformação no futebol. Você mencionou o exemplo, né, do Barcelona, do Real Madrid, que são administrados, ainda que sejam associações, são administrados, tem um risco, né? O próprio gestor, o presidente, os vice-presidentes acabam colocando o seu patrimônio na jogada. E esse risco exerce uma certa pressão sobre os administradores, claro, de qualquer mercado, se nós formos pensar. E aí, talvez um ponto fundamental dentro dessa questão, que talvez seja deixado de lado nessa discussão, é que é possível um clube ter sucesso dentro e fora de campo sem utilizar necessariamente o modelo de clube-empresa, né, Pedro? E aí, como que você vê isso? Quais seriam as opções para o Brasil? Ok, o clube-empresa é um modelo, é um bom modelo, uma boa opção, mas haveriam outras opções? E se sim, quais seriam os formatos? O que seria preciso para que esses formatos funcionem? Claro. Acho que, de novo, a chave é a governança. Tá? Então, imagina no modelo associativo que você demanda um crescimento orgânico, que significa o quê? Que o clube consegue gerar o seu fluxo de caixa com as próprias pernas, não tem investimento externo, né? Ele tem uma curva de evolução talvez um pouco mais lenta do que alguém que chega e aporte, né, na operação. Então, vou usar exemplos práticos. Né? O Flamengo, depois de 2012, né, a partir de 2013, ele começou a fazer um trabalho muito em linha, né, muito nessa linha. Então, ele construiu o quê? Um arcabouço de governança junto aos seus conselhos, né, o conselho de administração, seus conselhos diretivos, né, criou suas alçadas de aprovação, criou um modelo de remuneração variável, implementou um sistema novo, né, da SAP. Então, o que ele fez? Ele enriqueceu, trabalhou na questão de governança, no modelo associativo. Qual que é o risco, né, de um clube nessa linha? É que tem eleição a cada 3 anos. Então, a cada eleição você pode ter uma nova empresa começando ali, né, com pessoas com uma mentalidade completamente diferente. Então, esse é um risco que traz para o modelo associativo da falta de um planejamento de longo prazo. Porque, no final das contas, você está sempre dentro do seu período de mandato. Né? É muito parecido com o que a gente vê em prefeitura, governo estadual, governo federal. Né? Ele precisa entregar dentro daquele período de mandato. Então, tudo aquilo que transcende esse período, ele posterga, deixa para depois. Então, usando exemplos práticos, para um governo estadual, trabalhar para construir o metrô demora muito, é mais fácil eu pavimentar as ruas, que as pessoas vão ver mais rapidamente e eu mostro o trabalho. Né? Então, os clubes fazem coisas parecidas, alguns trabalhos de curto prazo, para que todo mundo veja e fale, não, esse trabalho é diferenciado. Né? Do que construir uma coisa e correndo o risco de você perder a eleição e a oposição entrar com um cenário melhor para eles do que para a situação atual. Então, são os riscos que se correm. Mas, de novo,
não é impossível, né? E a gente tem alguns exemplos, né? Eu citei no começo, né? Real Madrid e Barcelona no modelo associativo, né? Mas você precisa ter um arcabouço de governança muito robusto e institucionalizado, ou seja, sem depender das pessoas que entram e saem, que as pessoas mudam mesmo no clube, né? Para você conseguir um trabalho desse de médio e longo prazo. Né? Eu citei o Flamengo, vou citar um outro exemplo para... Porque senão o Flamengo, todo mundo sempre fala, pô, sempre Flamengo, tá, o Flamengo tem a maior torcida, é fácil fazer no Flamengo. Eu escuto algumas coisas assim, mas, por exemplo, o Atlético Paranaense é outro que faz isso. Né? E dentro da curva dele, a curva dele é mais longa. Então a gente percebe que ele está há 20 anos quase trabalhando numa construção, né? Investiu em infraestrutura, né? Investiu, o CT do Caju é um centro de formação extremamente moderno, né? A Arena da Baixada, que, né, tranquilamente é uma das 3 mais modernas da América Latina. Então ele fez todos os investimentos num crescimento orgânico dentro da realidade dele, mas o tempo é maior. Né? Então por isso a gente vê um trabalho muito mais de longo prazo ali. E a tua questão, a tua fala da governança parece isso se torna bem nítido quando você percebe que governança é para clube de qualquer nível, né? Desde que eles saibam. Você citou o Atlético Paranaense, o Flamengo. Um outro exemplo, se me permite citar aqui, né, Pedro, é o caso do Bahia, é o caso do Ceará, do Fortaleza, que eles têm um modelo associativo, mas vem desenvolver, cada um desses clubes, eles vêm desenvolvendo talvez um modelo de governança que esteja adequado ao tamanho, ao porte, né? Então, a gente vê isso muito na questão da discussão, nas estruturas que estão sendo implantadas aos poucos da governança, para falar o seguinte, ó, o objetivo desses clubes hoje não é o título brasileiro, para dar um exemplo aqui, pode até ser, né? Mas para ficar... Então, dentro disso, o que eu vou fazer? Eu vou planejar financeiramente para enfrentar quem, para lidar com quem, para concorrer com quem, né? Então são esses pontos, e aí eu acho que é bem nítido, né? Que não é para qualquer um, o que é para todo mundo, né? Não que os objetivos sejam os mesmos, né? A gente acaba criando algumas ilusões, né? De todos os clubes participam da mesma competição, então eles têm os mesmos objetivos, né? Então quem está no topo da tabela está indo bem, quem está no meio de tabela está indo mal, né? Então a gente cria essas linhas de maneira até indevida algumas vezes, né? Então